Bom, bom dia então todo mundo. Hoje é a aula do dia 3/10. Estamos aqui, vamos falar hoje do CPC 47. Bom, aí como vocês tinham falado, né, pessoal, semana passada eu não mandei o link, porque vocês pediram para ter pelo menos uma vez por mês uma aula, um sábado livre para fazer outras coisas, tal. Então a nossa aula, lembrando, vai ser no dia 13, certo? Aí eu vou pegar esse mês aqui, também vamos ver aí um dia, a gente deixa um sábado livre e aí coloca uma aula a mais na semana, para a gente não ter um monte de aulas na semana como a gente teve. E a gente pode ter um sábado livre aí por mês para, né, fazer outras coisas, para poder, tem que sair, tem que resolver, viajar, por exemplo, descansar, não é verdade? Porque eu já fui atleta, e como atleta, na época o meu treinador, tive treinador, hein? Olha que chique, né? O treinador que estava lá na academia, ele falava assim, eu era ciclista, né? Fui ciclista há muito tempo. Ele falava assim para mim, ele era um cara muito bom, Ele falava assim, mais importante do que o treino para o atleta é o descanso, é a recuperação, né? Então, mais do que a gente estudar, a gente também precisa descansar, porque senão a gente chega uma hora que a gente fica tão cansado mentalmente que a gente não avança, né? Muito bem, pessoal. Então vamos aí, então tá faltando uma outra pessoa, né? Mas deixa eu pegar aqui o meu tablet aqui. Aí sim. Aí sim. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, um minutinho, peraí. Vamos lá, só para fazer minhas anotações aqui, senão depois eu esqueço. Bom, beleza. Depois eu vou anotando o nome de vocês. E é assim, pessoal. Vamos lá. Desse CPC aqui que nós estamos falando, vamos falar, CPC 47, receita. Pergunto para vocês. Vocês já leram, conhecem, não conhecem, aplicam ele? O Eduardo não conhece. É fácil ou difícil isso daí, hein? Eu acho bem difícil. Você já leu? Já li, já assisti várias palestras. Eu já assisti palestras também. E aí? E é difícil? Então, Daiane e Solange, o que vocês acham difícil aí na... Eu achei que é bastante análise, assim, né? Porque antigamente você ia sempre por documento, hoje em dia é contrato, prestação de serviço, se foi efetivado. Eu acho complexo. Então, Daiane, para ser bem sincero, nunca foi necessariamente só pela prestação de serviço, assim, pelo documento, tá? Mesmo antes... Oi? Eu aplicava dessa forma antigamente. Não. Assim, muita gente, e não era só antigamente, tem muita gente que aplica até hoje. E aí a gente vai entender um pouco o aspecto, digamos, fiscal, que a gente tem quando a gente está falando da aplicação da norma, e o aspecto fiscal, porque eles estão ligados, né? Eles estão conectados. É difícil a gente falar de um e não falar do outro, né? Não necessariamente na questão de, digamos, por exemplo, a Solange, que ela é especialista em tributos, né? Na apuração de PIS e COFINS e tal, né? Mas, assim, principalmente na questão de como reconhecer a receita. Mas eu diria para você o seguinte, que, bom, uma das coisas que pega muito é a essência sobre a forma, tá? Essência sobre a forma. Acho que nós falamos na última aula sobre isso, né? Bom, então quando a gente, quer dizer, eu relembrei aí para quem não tinha o conceito, né? Quando você está falando de, como eu posso dizer, reconhecer receita, não necessariamente o reconhecimento da receita está atrelado à emissão de nota fiscal. Esse é um primeiro ponto, certo? E a gente precisa identificar essa transferência de riscos e benefícios. Se a gente pegasse o procedimento de receita antes da Lei 11.638, em 2008, ou seja, até depois que surgiu, digamos, essa norma, ela surgiu um pouquinho para frente, nós tínhamos duas normas, ou seja, nós tínhamos o CPC 17
e o CPC 30, tá? O CPC 17 era um CPC, ele foi revogado, essas duas normas foram revogadas, tá? Elas foram substituídas pelo que nós vamos ver hoje, que é o CPC 47. Por ironia, talvez somar os 17 com os 30 deu 47, né? Mas o 17, ele falava de contratos de construção, que aí tem bastante a ver até com os projetos que a Solange tem lá na empresa, né? Talvez a Lilian, talvez tenha projetos nesse sentido também, muito provavelmente. E aí, assim, a gente tem, nesse CPC, a forma de reconhecimento, que era reconhecimento, digamos, ao longo do tempo, tá? Depois, a gente tinha o CPC 30. E o CPC 30, então, ele falava exclusivamente da transferência de risco-benefício, você reconhecia a receita. Mas nenhuma dessas normas especificamente tratava ou trata da emissão de nota fiscal. Esse é um ponto importante. Mas como é que era antes da emissão vamos falar assim, da emissão dessas normas ou da Lei 11.638? Bom, mesmo eu, quando fui auditor lá em 2005, né? Mesmo quando eu fui lá eu fui auditor 92, 93, olha só quanto tempo faz, a gente já, tô velho, hein? Semana passada aí, pessoal, a gente não teve aula, mas eu fiz aí 51, hein? 51 aí. Parabéns. Parabéns. Pessoal lá, até eu recebi bastante parabéns, fiquei bastante feliz. Até fiz um videozinho para agradecer o pessoal lá no Facebook e tal. É difícil acessar o Facebook, preciso começar a acessar mais. Né? Fiz um videozinho que o pessoal parece que gostou bastante. Eu acho que o pessoal gostou mais do meu vídeo de agradecimento do que do aniversário propriamente dito, né? Enfim, o pessoal falou, pô, você pegou um jeito aí, tinha umas bexigas aí no seu vídeo e tal, né? E assim, aí para reconhecer essa receita, então lá atrás, mesmo, você vê, ó, 92, 93, quando eu era auditor, já tinha acabado de me formar nessa época, alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, né? Eu já... a gente já tinha essa preocupação de pensar no reconhecimento de receita, não necessariamente na emissão da nota, tá? Nós não vimos o estoque, nossa aula de estoque ela vai ser gravada por ser muito simples assim, os processos são simples, então vocês viram que no programa a gente tem algumas aulas gravadas, o estoque vai ser uma delas, se eu não estou enganado, aliás eu já vou fazer essa gravação. Aí é o seguinte, por exemplo, isso está atrelado também, quando eu estou falando de receita, por que eu citei o estoque? Porque quando a gente fala de receita, você tem que lembrar que também tem a baixa no estoque. Ou, se você estiver vendendo, ou se você estiver comprando, a outra ponta tem uma receita e você vai ter a sua entrada no estoque. Certo? Percebe? Então, vejam como está amarrado essa questão do reconhecimento da receita de um lado. Sempre você vai ter de um lado e do outro você tem o custo com a prestação de serviço ou o custo com a entrega da mercadoria, a baixa do CPV, CMV, tá? Então, isso faz bastante, assim, isso nos ajuda muito, faz diferença na hora de entendermos aí o processo, tá? Bom, só que hoje a gente, como a Daiane falou, a própria Solange, não é tão fácil assim reconhecer receita. Lógico que uma boa parte do processo de reconhecimento de receita, digamos assim, é simples. Se você está lá no seu escritório, tem uma empresa pequena, uma empresa simples, tal, você basicamente, principalmente quem está no escritório, acaba seguindo o que vem em termos de documento. A Daiane está lá, tem o cliente dela, ela está fazendo a contabilidade daquele cliente, aquele cliente manda para ela as notas fiscais, ela não tem necessariamente como saber se ali foi, digamos, transferido os riscos e benefícios, todo o procedimento. É difícil saber, não é, Daiane? Você tem que pegar e ver o documento, não é? Sim. Quando eu fiz a palestra, eu percebi que essa parte mesmo que o senhor está falando agora é muito controle, né? Então, quem trabalha dentro da empresa fica mais fácil de ter esse controle. Agora, escritório é complicado porque o cliente, às vezes, não repassa esse controle para a gente, né? Você fez essa palestra onde? Desculpa a pergunta. Deixa eu lembrar onde foi. Ah, foi no CRC. No CRC, né? É. Você fez lá também, Solange? Sim, foi no CRC. E vocês gostaram da palestra, não? Só curiosidade aí. Sim, eu gostei. Gente boa ali, né? Que dá palestra. Só gente muito boa que dá palestra. Era um professor da FECAP que deu
era um nome sírio, era um nome árabe? Agora eu não me lembro, devo ter anotado, porque eu tenho os históricos das palestras. Eu vou procurar e te falo. Então, ele é da FECAP lá, É um mestre, doutor, mestre, não sei. Ahmed. Não era o Ahmed? Eu acho, eu não tenho certeza, mas era um nome diferente, sim. Né? Bom, quando a gente tem... O foco realmente passa a ser um pouco mais no controle, né? E assim, a gente lá no escritório, ou quando eu estou fora, digamos assim, mesmo na própria empresa, tá? Daí ele está falando a questão do escritório, mas mesmo quando você está na empresa, se a empresa não tiver necessariamente um controle primeiro, ou se você não conhecer bem o processo que é feito na empresa em termos de prestação de serviço, você tem dificuldade para reconhecer a receita, tá? Bom, esse é digamos assim, uma introdução. A gente teve muito questionamento, não sei se vocês fizeram a palestra e também podem falar, quando surgiu essa norma, o CPC 47, que ela foi revisada, falaram-se muito na questão do chamado POC. Que acabou o POC, né? A Solange trabalha bastante com POC, né, Solange? O celular é mais POC, né? Eu não trabalho diretamente, né? Na verdade, a empresa, você, assim, faz. A empresa faz lá, né? Trabalha com POC, né? Antes, até eterno, sempre fez. Sempre fez, né? Porque é por conta da área. Alguém mais trabalha com POC? Aí vocês vão falar assim, não faço a mínima ideia do que é POC. Né? Manja POC, Daiane? Daiane, desculpa. Lilian? Não. Não? Marta? César? Não sei o que é isso, não. Não? É simples. O Isaías pode falar para a gente, o Isaías e o Diogo, que estão fazendo aula de inglês, eles vão falar assim, POC means percentage of completion. Né? POC significa percentage of completion, ou percentual de conclusão. Na verdade, é isso. A gente fala POC porque usa a sigla em inglês. Né? Evidentemente que essa sigla, esse termo é muito mais usado. Eu falei no caso da Solange, porque ela está numa empresa digamos, de engenharia, de construção, de projetos. Isso é muito usado nesse tipo de empresa. Eu trabalhei numa empresa que era de projetos, não era exatamente construção, era projetos de tecnologia, então a gente tinha essa questão do POC. A Lilian, acho que ela estava em publicidade, né, Lilian? Se eu não me engano, não é isso? Isso. Eu acho que... Vocês... Tem os projetos que a gente chama de job. Exato. Então, dependendo do projeto na área de publicidade, também dá para utilizar esse critério. Né? Mas a engenharia, assim, digamos, na área de construção é o que mais se usa. As construtoras usam praticamente isso o tempo todo. Eu não sei os outros colegas que estão sem câmeras aí, a Marta, Isaías, a Luciana e o Diogo, se tem algum cliente que utiliza, se for construção civil. Né? Basicamente, construção civil usa ou deveria usar POC. Tá? Então, quando surgiu essa norma, esse também foi um outro ponto bastante polêmico. Se a gente tem que utilizar essa... assim, o pessoal falou, puxa, agora, acabou o POC ou não? Por quê? Porque a norma que tratava desta metodologia de reconhecimento de receita era o CPC 17, chamava-se Contratos de Construção. Tá? E para que serve o POC? Ele é uma metodologia que a gente reconhece receita ao longo do tempo. Por exemplo, você está construindo um navio, certo? Então, como é que eu reconheço a receita quando eu estou construindo um navio, sabendo que ele pode demorar até 4 anos para ficar pronto? Como é que eu reconheço a receita de um prédio, certo? De uma construtora está fazendo um prédio de apartamentos que vai levar no mínimo 2 anos para ficar pronto. Então, estou construindo uma aeronave. Então, estou construindo ponte, estou construindo sabe, essas construções de longo prazo. Como é que eu reconheço essa receita? Percebe? Então, a gente tem, digamos assim, porque a gente não tem necessariamente a emissão da nota. Tá? Como a Daiane tinha falado, a gente tem a questão da documentação, perfeito. Mas quando você compra um navio, tá certo? Provavelmente eles não vão te emitir uma nota fiscal, você comprou um navio, tá aqui a nota para você. Isso não vai acontecer, certo? Você vai ter um contrato, né? Um contrato que dá origem a esse, digamos assim, a esse bem, a esse ativo,
né? E aí você vai produzir e você tem uma metodologia própria para reconhecer a receita. A mesma coisa com as construtoras. Então, um dos pontos muito polêmicos foi se continuaria ou não o POC. Eu não sei se a Daiane e a Solange, quando fizeram lá no CRC, se esse ponto foi abordado, se chegaram a comentar sobre isso. Vocês lembram? Comentaram? Dessa polêmica, se foi eliminado ou não? Eu não me lembro, eu acho que não. Não? Pra mim, Foi logo no começo que foi que iniciou, né? Que mudou, né? Teve a mudança que eu fiz, que eu assisti a palestra, né? Então ele comentou, mas assim, não foi muito enfoque nisso. Não, realmente não é muito enfoque, mas eu estou chamando a atenção porque é um dos pontos que são, eu considero um ponto importante. É que agora, isso já saiu faz um certo tempo, e também depende do tempo que a Daiane fez e o que a Solange fez. Logo quando surgiu essa norma, puxa, ou foi realmente uma dúvida bastante grande. Hoje já está mais, digamos assim, já está mais definido no mercado, até porque para a construção civil, principalmente empresas de capital aberto, a CVM foi lá e deu uma carteirada. A CVM foi lá e falou assim, ó, eu quero que vai ter que ser reconhecida a receita assim. POC, acabou. Ponto. Então, as empresas de capital aberto que utilizam, que têm essa metodologia de contrato, têm que reconhecer via POC. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, porque as construtoras, elas fizeram, assim, muito, teve muito, não vou dizer reclamação, mas eles... porque, assim, o que surgiu no início, logo que saiu a norma, era que, por exemplo, a construtora, ela teria que reconhecer a receita da venda do imóvel que ela faz na entrega da chave. Entendeu? Aí eu pergunto a vocês, eu sou uma construtora, estou construindo um prédio, levo 2 anos, eu vendo um apartamento lá para o Diogo. O Diogo, papai novo, papai fresco, vai ter que comprar um outro apartamento aí para agora caber aí o bebezinho dele lá, certo? Então, eu construtora, estou vendendo um imóvel para ele. Eu reconheço a receita no momento em que eu entrego a chave ou reconheço a receita de outra forma, ao longo do tempo? Como é que a gente faz isso? Ao longo do tempo, né? Senão não tem dinheiro para construir. Olha lá, o Diogo é a segunda filha, então tem que ser um maior ainda, né, Diogo? Tem que já ser um aí de 3/4, pelo menos, né? É complicado. Mas por que tem que ser ao longo do tempo, Liliana? Para ter, sei lá, para ser proporcional, né? Então, Ao serviço que está sendo prestado. E o dinheiro ir recebendo também, né? Mas eu não sei, isso aí me difere, né, da receita. Mas principalmente por conta do princípio da competência. Por conta da competência, você vai reconhecendo ao longo do tempo. E foi uma discussão... Fala, Eduardo. Então, professor, acho que para a gente poder ter uma análise do receita versus despesa, né? Porque senão, se você gastar tudo e no final do ano reconhecer, você vai ter durante 2, 3 anos de construção, você vai ter só saída, despesa, prejuízo, e no última nota no último mês da construção, você vai ter uma baita receita. Exato. Ao fazer isso, você distorce, você perde a chamada continuidade, porque assim, você distorce a sua receita com relação aos seus custos, aos seus gastos, e aí a sua análise fica realmente prejudicada, certo? Se você pega uma construtora de grande porte que está construindo vários prédios ao mesmo tempo, ela está comprando, está vendendo, está construindo, talvez você acabe não percebendo isso. Mas se você pega uma determinada, uma empresa de, sei lá, uma construtora, uma empresa que faz serviços por obras específicas, e a capacidade dela é uma obra de cada vez, então você imagina, você contrata aí uma empresa para construir uma rodovia. Poxa, ela vai ficar 10 anos construindo a rodovia. Imagina, se você fizer isso só na entrega da rodovia, então você vai ter 10 anos digamos assim, de gastos, 0 de receita, e aí no último ano, quando você entrega, você reconhece a receita, imagina o valor que você vai ter que reconhecer. Então isso não pode, isso distorce o processo de análise e fere o princípio da competência. Lembre-se que competência, como nós falamos na última aula, é o confronto entre receita e despesa, hein? Isso é muito importante. É mais do que simplesmente, na minha opinião, né, reconhecer no período em que ocorre. Você reconhece no período que ocorre, mas você tem que ter o custo correspondente. Isso é fundamental, tá?
Muito bem, então chega sem mais delongas, vamos avançar aqui, já especificamente na norma, tá? Vamos ajeitar aqui o nosso quadrinho aqui bonitinho, para ficar bonitinho. Muito bem. Pessoal, eu estou tão prático aqui já no Zoom, né? Que eu gravava, quando a minha aula é gravada, eu gravava no OBS. Não sei se vocês conhecem, OBS Studio. O OBS é legal porque quando você está gravando, que aqui está ao vivo, né? Então, lá até dá para fazer ao vivo, mas não dá para fazer essa interação. Vocês poderiam me assistir ao vivo, mas não com interação. Lá eu coloco o vídeo pequenininho do lado, o slide, mudo o tamanho, faço uma série de coisas que aqui não necessariamente dá para fazer. Aqui a coisa vai acontecendo ao vivo e a gente vai gravando, né? Aí deu um treinamento essa semana de orçamento, 8 horas. Pessoal, aliás, né? Se vocês quiserem, é assim, se vocês acharem, a gente pode até fiquei pensando depois. Foi um treinamento de 8 horas na quarta-feira. Foi das 8 às 18. Puxado, hein? Né? Aí, a gente pode, se vocês quiserem, eu acho cansativo, mas se vocês quiserem, pode voltar como era. A gente faz 2 aulas por 2 sábados e pega o sábado o dia inteiro. É um pouco cansativo, mas funcionou bem, viu? Eu dei a aula na quarta-feira até que funcionou bem. Chegava no final do dia, o pessoal estava um pouco cansado, mas deu para... Aí ficaria como se fosse a aula lá presencial. Enfim, mas já estou tão prático aqui no negócio que essa praticidade de mexer aqui no Zoom, aí o professor falou, não, eu vou mandar um convite para você para a gente fazer, para a gente treinar o Zoom. Eu falei, professor, eu acho que não precisa não, hein? Eu treinar o Zoom não precisa. Ah, é? Eu falei, não precisa. Por quê? Eu falei assim, porque eu estou dando aula faz tanto tempo no Zoom, aí o professor no dia seguinte me ligou, no dia seguinte era ele que ia dar aula para aquela turma, o pessoal do Pará, né? Eram alunos de uma empresa uma empresa pública do Pará, pessoal de controladoria, né? E aí ele me ligou para tirar dúvida como usava aqui o Zoom, as ferramentas. Eu falei, tá certo. Aí sim, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Então, esse aqui é o CPC 47, né? Receitas de contratos com clientes. Como eu disse, é um CPC que a gente usa muito no nosso dia a dia, usa muito na prática. Às vezes, a gente acaba não sabendo aplicar, esse é um ponto, e outras vezes a gente sabe aplicar, mas não consegue. Como a Daiane tinha falado, a gente não consegue porque às vezes a gente fica na dependência do cliente e a gente não consegue avançar. Bom, então, a gente tem aqui, então o objetivo aqui do CPC, né, dessa norma, é estabelecer princípios que a entidade deve aplicar para apresentar informações úteis sobre a natureza, o valor, época, incerteza e fluxo de caixa proveniente de contratos com clientes. Ou seja, veja que nós estamos falando de natureza, nós estamos falando de valor, tá? Nós estamos falando do tempo, da época, estamos falando quando que eu devo reconhecer, nós estamos falando o seguinte, os riscos que eu tenho de não receber essa receita e o momento que isso vai gerar fluxo de caixa para a empresa. Então, quando a gente fala desse CPC, reconhecer receita, ele vai além de simplesmente a gente colocar a receita lá na nossa contabilidade e apurar lá os tributos. Vai além. A gente tem que lembrar que reconhecer receita, ela está ligado diretamente ao processo de gestão e análise, digamos assim, é o item mais fundamental da contabilidade, né? O princípio básico aqui do CPC consiste em que a entidade deve reconhecer receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Então, esse parágrafo aqui embaixo, ele é bem importante, porque ele dá uma boa resumida no que, digamos assim, diz a norma. Consiste em que a entidade deve reconhecer receitas. Perfeito, nós estamos falando de reconhecimento de receitas. Para descrever transferência de bens e serviços. Então, é a chamada transferência dos riscos e benefícios. Tá? Isso é bem importante também, que talvez a gente tenha que relembrar o que é risco e benefício. Fala aqui, de bens ou serviços prometidos.
Então, esse termo prometidos, ele está muito ligado a um conceito que nós vamos ver, que é a questão da promessa que você faz para o cliente, né? Que é aquilo que você promete entregar para o seu cliente. Ele fala, no valor que reflita a contraprestação. Então, é o valor da receita. Pode ver que ele está falando basicamente nesses itens aqui em cima, ó, a qual você espera ter direito em troca desses bens ou serviços, tá? Bom, uma coisa importante é assim, ó, a entidade deve considerar os termos do contrato e todos os fatos e circunstâncias relevantes para aplicar esse procedimento. Então, basicamente, a gente tem que ter um contrato e quando a gente vai reconhecer a receita, tudo que está envolvido ali, nós vamos ver o que exatamente quer dizer isso, a gente tem que levar em consideração para reconhecer essa receita. Tá? Às vezes, você tem um determinado fator que não está, digamos, no contrato, ou que, de repente, não é algo habitual, mas é algo que pode acontecer naquela negociação. Então, isso precisa ser levado em consideração. Ó, a entidade deve aplicar esse pronunciamento, incluindo o uso de expedientes práticos, de forma consistente, com contratos que tenham características similares em circunstâncias similares. O que são esses expedientes práticos? Tudo bem até aí, pessoal? Bom dia, Daniele, tudo bem? Bom, esses expedientes práticos que ele fala aqui, ele está dizendo o seguinte, evidentemente que você tem as empresas, todas sem exceção, têm contratos com clientes, todas, tá? Você tem determinadas empresas que cada contrato, por exemplo, então você pega com a Lilian, por exemplo, que trabalha com publicidade, os clientes da agência, eles têm cada um cliente, um job diferente, não é isso? Um trabalho diferente, um processo diferente. E por que isso? Porque cada cliente tem uma necessidade diferente. Tá? Então, veja que quando eu reconheço a receita desses clientes, eu não vou reconhecer a receita deles, todos os clientes da mesma forma. Não dá para fazer isso. Tá? Agora, eu sou a Claro, eu sou a NET, que é a mesma empresa, sou a Vivo, eu sou a Sky, percebe? Então, esse negócio desse expediente prático que ele fala é assim. Então, veja, se eu sou cliente da Sky, vamos supor, se eu sou a Sky, eu tenho clientes que têm pacote A, B, C e D, certo? Não é isso? Então, você tem um pacote mais simples e tem os pacotes que custam 300, 400 reais por mês aí. Beleza. Como que a NET, a Sky, por exemplo, né? Usar a Sky como exemplo, ela vai reconhecer a receita daquele contrato que tem, daquelas pessoas que têm aqueles contratos com os planos mais caros do que aquelas pessoas que têm os planos mais simples. Como é que ela faz para reconhecer? Lembrem-se que ela está vendendo, ela tem produtos diferentes, só que em cada produto que ela vende, na verdade está vendendo a mesma coisa. Vocês concordam ou não? Sim. Porque ela está vendendo a canal, não é isso? Ela está vendendo você poder ter acesso aos canais, o entretenimento lá, não é isso? Bom, o cara que tem o pacote mais caro, ele vai ter mais canais do que aquele pacote mais simples. Mas a forma de distribuição, a forma de cobrança, a forma de contratação é sempre a mesma. Então, quando ele usa esse termo, esses expedientes práticos, ele está falando o seguinte, ó, nesses casos, a mesma forma que você usa de registro, reconhecimento para aquele contrato maior, você pode usar para o menor também. Porque você copia. Por quê? Porque a forma é exatamente a mesma. Então, é isso que ele quer dizer nessa coisa de expedientes práticos. Ele fala assim, ó, de forma consistente, com contratos que tenham características similares e em circunstâncias similares. No caso da Lilian, isso não acontece, porque cada cliente é uma característica diferente, tem uma necessidade diferente, você vai veicular propaganda, publicidade num veículo diferente, pode ser jornal, pode ser hoje mídia eletrônica, né? Redes sociais, você tem TV, jornal, enfim, revistas, tem uma série de coisas, tá? Bom, esse pronunciamento especifica a contabilização de contrato individual com o cliente. Então, por isso que aqui, ó, ele fala, ó, você pode usar esses expedientes práticos, por quê? Porque o pronunciamento, ele trata de contratos individuais. Basicamente, quando você faz a leitura da norma, você vai ter essa questão desses contratos individuais, mas você pode usar esses expedientes práticos para contabilizar vários itens ao mesmo tempo, tá?
De novo, ele fala, contudo, como expediente prático, a entidade pode aplicar esse pronunciamento a uma carteira de contratos. Carteira de contratos, tá? Ou de obrigações de desempenho, com características similares. Então, quando ele fala aqui, ó, ou de obrigações de desempenho, esse termo aí, pessoal, ele está atrelado a isso aqui, ó, prometidos ao cliente. Então, essa promessa que ele faz para o cliente, aqui na norma a gente chama de obrigação de desempenho, ok? É o que a gente chama aqui obrigação de desempenho. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. O Marcelo não está conseguindo acessar. Entenderam, pessoal? Você já tinha ouvido essa expressão obrigação de desempenho, não? Tá. Oi? Não? Já tinha ouvido, sim. Então, essa obrigação de desempenho aí, ela está atrelado, na verdade, assim, a norma usa muito essa expressão, tá? Obrigação de desempenho. Essa obrigação de desempenho é, na verdade, aquilo que você promete entregar para o seu cliente. Então, eu vou reconhecer a receita à medida em que eu, digamos assim, transfiro ou entrego aquilo que eu prometi para o meu cliente. No caso da construção civil, se a gente for pensar em termos de POC, a gente precisa pensar um pouco quando que ocorre essa transferência de riscos e benefícios, tá? Que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Vamos ver se fica claro aí, tá? Bom, continuando. Então, a entidade deve aplicar esse pronunciamento a todos os contratos com clientes, a princípio sem exceção, certo? A princípio, ele fala, exceto contratos de arrendamento mercantil, dentro do contrato lá, ou seja, que for leasing, certo? Por quê? Porque quando você tem o leasing, é uma norma específica, então vou reforçar aqui, né? O Marcelo acho que conseguiu entrar aí. Cadê? Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Né? Beleza, Marcelo? A gente tem... sempre a gente tem uma... Assim, dependendo do caso, você tem normas específicas e normas genéricas, tá? Nesse caso, a norma de receita é uma norma genérica, aplica-se a todos, mas você tem exceções. E nas exceções, a norma fala que você tem que olhar específico. Então, esse caso do CPC 6 aqui, ele tem um procedimento específico. Então, a entidade deve aplicar esse pronunciamento a todos os contratos com clientes. Então, quando a gente lê até aqui, praticamente é sem exceção. Ele fala, exceto contratos de arrendamento mercantil, ou seja, CPC 6, contratos de seguro. Essa norma aqui, pessoal, contratos de seguro, ela vale somente para seguradoras. Ela não é uma norma de seguro que vale para todo mundo, é uma norma para seguradora. Instrumentos financeiros e outros direitos e obrigações contratuais, aqui dentro do CPC 48, 36, 19, 35, tá? Então, esses itens aqui, eles têm uma forma um pouco diferente também. E permutas não monetárias entre entidades na mesma linha de negócio para facilitar a venda de clientes ou clientes potenciais. Esse item dele vai ser tratado um pouquinho mais para frente, tá? A gente vai falar sobre ele. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Muito bem. Tudo bem, Daiane? Está com cara de dúvida, hein? Então, tá bom. Então, outra coisa importante. Então, a entidade deve aplicar esta norma, o CPC 47, somente se a contraparte for um cliente. Tá? Então, isso aqui é bem importante na aplicação dessa norma, porque quando você vai aplicar isso aqui, você tem que ter certeza que a outra ponta que está negociando com você é efetivamente um cliente. Aí você vai me falar assim, mas espera aí, como que eu estou fazendo uma venda? Em que situações eu teria uma negociação que a outra parte, a gente chama de contraparte, tá? As normas usam a expressão contraparte, que a contraparte não seria um cliente. Alguém poderia dar um exemplo aí, não? Quando subloca o serviço para ele fazer o serviço final? Poderia ser também. Poderia ser. O Diogo está falando coligada.
dependendo da situação, poderia ser, Diogo, poderia ser uma coligada. Por exemplo, uma situação também de... como é que chama? Quando você deixa o carro para outra... Consignação. Então, uma operação de consignação é uma operação de venda, mas você mandou o seu bem para o outro vender, não mandou? Veja, mas a contraparte não é o seu cliente. O seu cliente é quem vai comprar o seu veículo lá na frente, o seu bem lá na frente, tá? Eu acho que... Alguém me perguntou recentemente sobre isso, não sei se foi alguém de vocês aí, não sei se foi a Daniele, né, Daniele? Sobre como é que chama? O comodato, não foi? Você que me perguntou outro dia, não? Alguém me perguntou sobre bens em comodato, né? Então, veja, quando você tem o comodato, você está mandando aquela mercadoria para uma outra pessoa, mas você não está vendendo necessariamente. Então, você não tem uma venda ali, tá? Você não tem necessariamente uma operação de venda. Então, por isso que ele fala essa questão da contraparte. Eu só vou aplicar isso aqui ou reconhecer a receita se essa outra ponta for efetivamente um cliente, tá? Aí ele fala, ó, cliente à parte... Oi, diga. O leasing, nesse caso, é a mesma coisa? A princípio, sim. A princípio, sim. Mas aí eu reconheço ele no meu ativo, né? Porque eu estou transferindo riscos e benefícios, mas não com contrato de prestação, é isso? Não, mas vamos lá. Leasing do quê? Pensa, veículo, por exemplo. Tá. Bom, primeiro no caso do leasing, a gente vai tratar logo. O leasing é assim. Então, no caso do veículo, por exemplo, você teria que reconhecer ele. Estou fazendo um contrato de leasing. Se ele é superior a 1 ano esse contrato, então vou reconhecer esse bem no meu ativo imobilizado e reconheço a dívida no passivo. Certo? Então, veja. Mas aí, assim, você é o arrendatário, certo? Você está pegando o bem. Então, nesse caso, quem teria a receita? Você, arrendatário ou arrendador? O arrendador. Então eu, arrendador, eu tenho aquele veículo no meu imobilizado, você concorda? Então, o que eu faço? Bom, a gente tem dois aspectos aí, né? Então, como ele está lá no meu ativo imobilizado, o que eu faço normalmente? Bom, eu entendo, estou falando aí, eu entendo, porque eu acho que essa é a melhor forma de contabilizar. Se a gente for pesquisar, pode até ser que tenha outras, mas eu entendo o seguinte. O que eu faço? Eu tenho meu veículo lá, vamos supor que é 100 mil reais como custo, certo? E aí eu fiz um contrato com o Carlos e ele vai me pagar os mesmos 100 mil reais ao longo de, sei lá, da vida útil do bem. Aí tem que lembrar que o valor do seu contrato vai ser diferente do valor do custo do bem que você tem, certo? Então, eu credito ali a minha conta de imobilizado, faço um crédito numa conta de imobilizado, como se fosse uma conta redutora. Consequentemente, aquele bem vai ficar com valor zero, certo? Eu tenho um custo de 100 mil, e aí eu pego esse 100 mil e transfiro ele para o meu contas a receber. Certo? Tenho meu contas a receber. Perfeito? E aí, mês a mês, você me paga. Como é que eu reconheço essa receita? Então, no mês que você me paga, eu credito receita, né? Tem que creditar receita, vou debitar a caixa, banco, que seja, e tenho que ir eliminando esse contas a receber. Entendeu? Ou, muita gente acaba fazendo o seguinte, por exemplo, quando eu faço o contrato de leasing, eu não posso reconhecer a receita de uma vez só, certo? Não dá para fazer isso. Eu vou ter que... eu, arrendador, eu tenho aquele contas a receber, mas em tese eu tenho a obrigação de deixar você usar aquele veículo por 2 anos. Então, acho que o mais adequado é fazer o seguinte, eu faço essa transferência aí para o meu... eu posso até manter o bem lá, numa conta específica no meu imobilizado, mas não vou depreciar, eu não posso mais depreciar, porque eu não estou usando bem, então ele não tem a característica de depreciação. Debito clientes, crédito passivo, por exemplo. Porque eu tenho contas a receber, mas também tenho a obrigação de deixar você usar. E à medida que eu recebo, eu dou baixa nas duas pontas. Uma parte eu dou baixa no meu contas a receber, pela receita que eu reconheço, e uma parte eu dou baixa no meu passivo, que é a obrigação que eu tenho, como se eu tivesse, digamos, eliminando o meu contrato. Tá? Nós vamos depois fazer essa contabilização lá quando a gente for falar de leasing, tá bom? Mas ele é de um pouquinho diferente realmente. Não sei se respondi, ou compliquei mais ainda. Compliquei mais, né? É porque aí a gente entra no contrato de leasing, entendeu? E no leasing a gente precisa ver um monte de conceito antes, tá?
Bom, mas vamos lá. Ó. Então, a gente fala que o cliente é a contraparte que contratou a entidade para obter esses bens ou serviços. Nesse caso, como o Eduardo perguntou, mesmo no leasing, a pessoa que contratou o bem ou serviço é uma contraparte, ele é um cliente. Tá? A contabilização vai ser um pouco diferente, mas ele não deixa de ser um cliente. Ó, a contraparte, veja, não será considerado um cliente. Então, isso aqui é bem importante muitas vezes quando você tem várias empresas, como o Diogo falou, às vezes coligadas ou empresas do grupo atuando de forma conjunta. Ó, a contraparte do contrato não será considerado um cliente se, por exemplo, a contraparte tenha contratado com a entidade sua participação em atividade ou em processo no qual as partes do contrato compartilham os riscos e benefícios que resultam da atividade ou do processo e não para obter o produto das atividades normais da entidade. Entenderam isso aqui, pessoal? Porque eu não entendi nada. Vocês entenderam ou não? Eu entendi que, assim, a questão da receita, o conceito só vai ser aplicado com relação ao cliente. Se tiver um intermediário, não tem nada a ver com o intermediário. Isso. E nesse caso ele diz assim, ó, por exemplo, às vezes eu tenho meu escritório, mas eu peguei um cliente grande e não dou conta, eu vou lá, fecho um acordo com a Daiane vai me ajudar aqui, ela tem o escritório dela lá, os clientes dela lá, onde ela trabalha, e aí o meu escritório junto com o dela, nós vamos trabalhar em conjunto para atender um cliente. Só que veja, eu vou faturar 100% para esse cliente e parte a Daiane vai faturar para mim para poder receber. Perceberam? Então veja, só que assim, se a gente for ver na essência, a Daiane, ela não é minha cliente, na verdade. Na verdade, é só um processo, digamos assim, fiscal para que ela possa receber o serviço dela, tal, mas nós estamos atuando em conjunto. Então, quando você tem uma situação dessa, não necessariamente eu preciso seguir o que nós estamos falando aqui na norma, porque aí, em tese, não caracteriza o contrato com um cliente, é um parceiro. Tá? Na verdade, o que ele quer dizer é isso. Quando você está atuando aqui de certa forma, vamos falar assim, ó, não será considerado um cliente se, por exemplo, a contraparte tenha contratado com a entidade sua participação em atividade ou em processo no qual as partes do contrato compartilham os riscos e benefícios que resultam da atividade ou do processo, e não para obter o produto das atividades da entidade. Bom dia, tudo bem, Rafa? Né? Então, quando você tem essa característica, nós não estamos falando de cliente, tá? Então, necessariamente, ele não alcança, essa norma não alcança esse tipo de operação, tá? Bom, aqui uma coisa até que o Eduardo perguntou agora há pouco, falou, ó, um contrato com o cliente pode estar parcialmente dentro do alcance deste pronunciamento e parte ou parcialmente dentro do alcance de outros pronunciamentos. Então, na hora que você vai reconhecer aqui a receita, você pode ter parceria com o cliente e também ter outras operações em conjunto, enfim, você pode ter várias situações aí, tá? Então, nessas situações, a gente precisa efetivamente identificar o que a gente está, vamos falar assim, que tipo de operação a gente está fazendo. Se realmente trata-se de uma operação de venda, uma operação de negociação, ou se trata aí de uma parceria, tá? Vocês podem, não sei se vocês se lembram aí, não sei se foi o caso, acho que na construção do estádio do Corinthians teve lá você teve até um caso lá, né, Eduardo, corintiano ali e tal, né? O Diogo está perguntando se eu posso dar um exemplo da contabilização usando essa norma. Você fala aqui da receita, Diogo, aqui do contrato aqui de receita? Se for, a gente vai ver. Pode ficar tranquilo. Não, vamos ficar tranquilo que a gente vai ver. Embora a contabilização seja a mesma, tá, Diogo? Eu vou acreditar receita e debitar contas a receber. Isso não vai mudar, tá? Se vocês olharem no chat aí, ele está perguntando um exemplo de contabilização. Não muda a forma de você contabilizar, ou seja, acredito receita e debito contas a receber, caixa, bancos. Não muda, isso é exatamente a mesmíssima coisa. O que muda é como a Daiane estava falando no início, a questão do controle, ou seja, eu tenho ali uma venda ou eu simplesmente tenho uma parceria. É o momento certo de eu reconhecer essa receita ou vou reconhecer ela mais para frente? É isso que vai fazer a diferença, tá?
eu ia até fazer uma pergunta aqui, eu acabei me esquecendo aqui. Ah, eu ia dar o exemplo, acho que do Corinthians, né? Se eu não me engano, quando foi feito o estádio do Corinthians, teve até um acidente lá com um guindaste lá, não foi? Né? Até faleceu uma pessoa, não é? Muito bem. Se eu não me engano, aquele guindaste, ele não era necessariamente da construtora que estava construindo o estádio, não é isso? Me parece. Né? Me parece. Vou usar isso como exemplo, tá? Então, esse item que ele está falando aqui é justamente isso, porque às vezes eu posso ter, por exemplo, eu sou uma construtora e eu tenho lá, eu não tenho guindaste, aquele guindaste eu sei que era um guindaste especial, era um guindaste enorme, né? Ó, o Rafael lembra, disse que foi até eu que dei a notícia. Aí sim, hein, Rafa? Né? Na Band, é verdade, na Band, eu noticiei isso na Band lá, né? Me dá imagens aqui, barbaridade, né? Então, na Band, eu lembro quando eu dei essa notícia lá, é verdade, né? No Brasil Urgente. Enfim. No treinamento, quarta-feira, eu falei assim, puxa, eu pareço da Atena. Aí depois os alunos, puxa, é verdade, agora que eu tô lembrando, né? Bom, então, quando caiu aquele guindaste, se eu não estou enganado, ele não era da construtora. Então, até eu lembro, parece que ficou uma discussão, quem assumiria, se era a construtora, se era o dono do guindaste, se era o pessoal do Corinthians que estava... Enfim. Percebam? Então, aí nós estamos falando de uma parceria. E os dois juntam os serviços para prestar serviço para outra pessoa. E aí não é exatamente, digamos assim, um contrato com o cliente, tá? Bom, então ele estava parcialmente numa norma e parcialmente em outra norma. Ó, se outros pronunciamentos especificarem como separar ou mensurar inicialmente uma ou mais partes do contrato, então, primeiramente, deve-se aplicar os requisitos de separação ou mensuração desses pronunciamentos. De novo, sempre a norma específica, depois a norma geral, tá? Primeiro norma específica, depois norma geral. E B, se outros pronunciamentos não especificarem como separar ou mensurar inicialmente uma ou mais partes do contrato, então a entidade deve aplicar esse pronunciamento de forma integral. Ou seja, se eu tenho um contrato, se eu tenho uma operação que envolve nessa operação uma outra norma, e aí eu preciso usar essa norma, então eu preciso reconhecer de acordo com essa norma. Caso não tenha, eu vou aqui no CPC 47 direto, tá bom? Bom, tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo ou não? Suave na nave aí? Dúvidas? Fala, Lilian, você ia perguntar alguma coisa? Não. Certeza? Não, agora não. Por enquanto, não. E aí? Tranquilo, então? Professor, uma dúvida, assim. Se quando eu reconheço lá o contrato, que é uma prestação, que é um contrato mesmo, e vai para a Receita. Aí o senhor falou que é o basicão lá, debita clientes, credita a Receita. Perfeito. E se eu identifico e falo, cara, isso aqui não é uma receita, mas eu recebi a grana lá do... Onde que eu fiz isso aí na contabilidade? Passivo. Nós vamos falar que é exatamente esse o ponto, quando a norma fala assim, olha, você recebeu o dinheiro antecipado, tá? Mas você não cumpriu a gente chama de obrigação de desempenho, que ele usa essa expressão aqui na norma. Enquanto você não cumprir essa obrigação de desempenho, então é passivo, você ainda tem que cumprir a obrigação, ou seja, então trata-se como adiantamento. Então, na prática, não muda nada a forma de contabilização. Porque se você recebeu antes de prestar o serviço, ou de vender ou entregar a mercadoria, passa a ser um adiantamento. Débito de caixa banco e crédito de adiantamento de cliente. Né? Aqui tem uma dica importante, pessoal. Então, quando a gente pensa no exame de suficiência, essa dica vale a pena. E mesmo para contabilização no dia a dia. A gente tem, muitas vezes as pessoas fazem confusão pensando no adiantamento a cliente e adiantamento de cliente. Né? Adiantamento a cliente e adiantamento de cliente. Adiantamento a fornecedor e adiantamento de fornecedor. Não é assim? Vocês sabem bem diferenciar quando é adiantamento de fornecedor ou adiantamento a fornecedor? Adiantamento de cliente e adiantamento a cliente? Nem sabia que tinha. Para mim era adiantamento de cliente e adiantamento a fornecedor. Eu imagino pela palavra que um está indo, outro está vindo. Exato, exatamente. Mas tem, viu, Solange? Tem os 4. A Daiane também acho que não sabia, né? Porque
Quando a gente fala, a Daiane franziu a testa, já sei que está com dúvida, né, Daiane? Fala aí. Toda vez que eu franzir a testa for dúvida, eu tô ferrada, professora. Como é que é? Toda vez que eu franzir a testa for dúvida, eu tô ferrada, eu não sei nada. Não, mas tem os 4, tô brincando, tá, Daiane? Mas tem os 4, tá? Olha só. A dica que eu dou, principalmente quando a gente faz o exame de suficiência lá, né? Quem já fez o treinamento aí comigo sabe, é assim, adiantamento A. Então, veja, eu tenho adiantamento A, quando eu tenho A, é porque é ativo. Adiantamento A, cliente é ativo, adiantamento A, fornecedor é ativo. Eu entendi isso, a questão do português ficou muito clara, mas em que momento que eu faço o adiantamento A, cliente? Vamos lá, você tem... A natureza é eu receber do meu cliente, não passar alguma coisa para ele. Aí fiquei curiosa agora. Não, mas tem operações desse tipo. Vamos lá, assim, a gente pode... Normalmente você faz adiantamento por fornecedor, tá certo? Ele vai te fornecer alguma coisa e você adianta um dinheiro para ele, não é isso? Bom, mas tem, às vezes, você tem situações, por exemplo, que você fala assim, não, mas o meu cliente, ele tem que me... Ele tem que me entregar a mercadoria ou o serviço, não é isso? Então, mas pode ter situações, Solange, que os produtos ou serviços que você está pedindo, por exemplo, o cara não tem dinheiro para fazer, às vezes. Entendeu? Então, por exemplo, não é tão comum, mas pode acontecer. Né? É que eu nunca vi, entendeu? Por isso que eu fiquei... Não é tão comum, não é tão comum. O adiantamento a fornecedor é mais comum, né? Ou você pode fazer o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo, acho que caberia bem. Uma vez eu fiz auditoria numa empresa, eu fiz auditoria e a gente estava mexendo na parte de RH, contábil, uma série de coisas, e era uma empresa que produzia fogões, tá? Fazia fogão. E aí era o seguinte, só que na verdade a indústria que eu estava auditando era uma indústria que prestava serviço para uma outra que vendia. Então a empresa que vendia o fogão aí no mercado, que era uma empresa famosa, tal, eu não me lembro a marca agora, mas era uma dessas marcas famosas. Ela mandava o material para essa outra empresa. Então, e aí era tratado, porque, você entende? Então ela mandava todo o material, era tratado poderia ser tratado como adiantamento a cliente. Aí seria fornecedor, né? Aí seria fornecedor, porque ela fornece o serviço, Mas há situações em que você precisa mandar um adiantamento lá para o seu cliente para ajudá-lo, digamos assim, para ele poder prestar o serviço para você. Ou tem situações que você, como poderia ver aqui, que eu tinha um exemplo disso, mas me fugiu agora. Oi? É muito específico. É muito específico. É porque eu nunca vi, então por isso que eu fiquei curiosa de perguntar. Vou até pesquisar. É muito específico. Mas você tem também, por exemplo, no caso do fornecedor, você tem adiantamento A e adiantamento D. Ou seja, você tem o adiantamento do fornecedor, que ele te manda a mercadoria. É que assim, você tem adiantamento de fornecedor de um lado, adiantamento a cliente de outro. Né? Aí você tem o adiantamento de cliente e adiantamento a fornecedor. Na verdade, eles se contrapõem. Só que quando você tem o adiantamento A, seja a cliente ou a fornecedor, eles são ativos. Quando tem o D, eles são passivos. Né? Então, nessa pergunta do Eduardo, se você recebeu um dinheiro antes, não transferiu o risco e benefício, ou seja, não cumpriu com a sua obrigação de desempenho, então você tem aí um passivo. Porque está recebendo um dinheiro, né? Aí é um adiantamento de cliente. Não é? De cliente. Você tem um cliente que te adiantou um recurso. E ainda não pode ser considerado como receita. É importante entender esse ponto, gente, essa pergunta, porque quando a gente for falar do CPC 7, subvenções, ele também fala isso. Né? Porque quando você recebe dinheiro do governo, o que acontece? Ao receber... Nós não falamos CPC 7, né, pessoal? Não, né? Tá bom. Acho que eu fiz algum comentário sobre isso, mas enfim. Quando você recebe um dinheiro um dinheiro adiantado, você precisa cumprir com essa obrigação. Se você não cumpre com essa obrigação, então você tem um passivo. Certo? O cumprimento da obrigação, a obrigação de desempenho, é efetivamente você entregar o seu produto ou serviço, sua mercadoria. Tá? Aqui, ó.
É mais ou menos isso, Diogo. É uma compra para entrega futura, né? Basicamente. Então, acho que a gente já fez essa... Ó, o Diogo está falando que a gente já falou aqui, ó, no dia 19/9, não foi? Eu acho que nós falamos, sim. Já falamos. Já falou, não falou? Subvenções, né? É verdade, é isso aí. Já falamos. Foi que nós faltamos. Eu vou marcar aqui. Então, se vocês lembrarem, então quando a gente fala dessa é o mesmo caso. Porque eu lembro que eu dei o exemplo do caiaque, né? Que a gente falou do caiaque, não foi? Então a gente falou sim. Vocês estão querendo me confundir, hein, pessoal? Estão me confundindo aí, hein? Bom, o fato é que... É muito CPC. É verdade, é muita norma. Muita norma. Quando a gente, então, recebe antecipado e eu não cumpri a minha obrigação de desempenho, então, efetivamente, eu tenho ali a minha... o meu passivo, crio passivo, tá? Bom, olha só, pessoal, esse aqui é um ponto, digamos, fundamental aqui, ó. Então, como a Daiane tinha falado, antigamente para reconhecer receita é o seguinte, eu emitia a nota, pegava lá o valor da nota, a nota em si e reconhecia. Agora a gente tem que reconhecer, tem essas 5 etapas aqui para reconhecer. Olha só, então para reconhecer a receita eu preciso, etapa 1, identificar o contrato com o cliente. Identificar as obrigações de desempenho do contrato, determinar o preço da transação, alocar o preço da transação, reconhecer a receita. Muito bem, pessoal. Ao fazer isso aqui, né, vamos por partes. Vocês vão reparar aqui nos slides agora que assim, daqui para frente a gente vai abrir cada um desses itens aqui. Só que na prática, como é que funciona? À medida que você tem o seu negócio ali, você já sabe, então, aqueles expedientes práticos, né? Então, por exemplo, tem um contrato com o cliente. Vamos entender o que é essa coisa do contrato. A gente tem que identificar o tempo do reconhecimento lá. Então, se eu reconheço de uma vez ou se eu reconheço ao longo do tempo. Então, quando ele fala assim, ó, esses expedientes práticos, e outra, pessoal, nem sempre você tem contrato com o seu cliente. Você está prestando serviço, você está fazendo uma operação e você não tem necessariamente um contrato escrito com o seu cliente. Na prática, sempre há um contrato. Certo ou errado, pessoal? Na prática não tem, né, Carlos? Né, Edu? Bom, na verdade tem. Na verdade tem. Sempre tem. Na verdade, sempre tem. Vamos falar sobre isso. Então é assim, mas você foi lá, hoje, sábado, você vai sair aqui da aula e vai comer aquela feijoada no bar. Certo? Então você vai lá tomar um refrigerante, vai tomar um suco e a feijoada. Tá bom. Ali é uma operação comercial, correto? Você tem uma operação comercial. Você assina um contrato com o dono do restaurante para comer a sua feijoada? Assina, sim. Não, mas não assina, é subjetivo. É o que nós chamamos de contrato tácito, mas existe, certo? Como assim, o Diogo está falando, em varejo não tem contrato. Na prática tem, eu vou falar isso para vocês. Pensando em termos de receita, tem. A gente sempre vai ter um contrato. Diga, Edu. Professor, eu ia te perguntar isso, mas eu achei que não enquadrava nesse CPC, porque onde eu trabalho é uma hamburgueria. O cara senta lá, come, paga, é receita. Beleza, mas vamos lá. Se ele senta lá, ele olha o cardápio, ele faz um pedido, não faz? Sim. Ele aceita o pedido, ele te fez um pedido, correto? Você sabe o que tem de cumprir em termos de obrigação de desempenho, não sabe? Você tem o valor justo da operação, que é o valor que você vai cobrar dele, correto? Você tem que cumprir a obrigação de desempenho, que é entregar o lanche para ele, perfeito? Você tem a responsabilidade de aquele lanche estar bom, digamos assim, no sentido de não causar dano à saúde dele, por exemplo. Você tem os riscos envolvidos. A partir do momento que você entregou o lanche para ele, se cair no chão, você dá outro lanche ou ele que se vire? Tecnicamente, ele que se vire. Então, no McDonald's não acontece isso, por exemplo. Se cair o lanche no chão dentro do McDonald's, ele te dá outro. Certo? Então, esse é o momento da transferência do risco e benefício. Quando você faz o lanche, você recebe de uma única vez ou você vai recebendo ao longo do tempo? À medida que ele vai comendo o lanche, ele vai te pagando. A única vez.
Então, perceberam? Existe o contrato. Na verdade, vou voltar no slide aqui, ó. Veja que só na questão do lanche, você identificou um contrato com o cliente. Qual é o contrato? Eu te pago, sei lá, R$20, R$30 aí num x-salada, num lanche, sei lá, e você me entrega o lanche. É um contrato. Qual a obrigação de desempenho do contrato? Entregar o lanche para o cliente. Qual o preço da transação? É o preço do hambúrguer, mais a comissão de 10%, se for o caso. Alocar o preço da transação. Então, como você tem um hambúrguer e uma Coca-Cola, por exemplo, um refrigerante, você sabe o preço do refrigerante e você sabe o preço da Coca-Cola, não sabe? Aí sim entra com um problema aqui na minha... Ô, professor, acho que a nossa maior dificuldade é porque a gente ainda fica ligado à forma, né? E na verdade o CPC trata da essência, né? Exatamente. Então a gente tem essa diferença aí, né? Tem essa diferença. Em termos de... como eu posso dizer? É que assim, que a gente está muito atrelado a emitir a nota, está muito atrelado a simplesmente... como que a gente entrega isso para o cliente, como que a gente vai fazer aí essa prestação de serviço, entendeu? Então, esse tipo de procedimento é que vai fazer a diferença na hora de você reconhecer a receita. E aí, Rafa, você tem razão quando a gente acaba pensando muito na situação única e exclusivamente de você ficar preocupado, digamos assim, com a... como eu posso dizer? Ficar preocupado única e exclusivamente em ter ali um contrato assinado. Então, quando você está vendo a norma aqui, muitas vezes dá a impressão de que você fala assim, puxa, eu não tenho um contrato. Como o próprio Eduardo falou, eu não tenho contrato nenhum, né? Bom, pessoal, ó, agora vocês vão me ver aqui ao natural, aqui, ó, tá? Porque por causa da iluminação. Então, depois eu vou mudar a iluminação aqui, aí fica certo aqui no meu fundo bonito aqui, ó, não é? Sabiam que é assim que funciona, pessoal? Fui enganado 3 aulas. Ah, é? Eu tenho também, mas o meu é verde. Então, o do César também. Só que é assim, o do César é bem legal também, aparece bem, né? Depois de começar, eu vou mudar de sala depois. Depois do intervalo. Na verdade, é assim, eu tenho, isso aqui a gente chama de chroma key. Pessoal, a maioria dos filmes que vocês veem, que a gente assiste, é chroma key. O cara está dentro de um estúdio, todo pintado de verde. Aqui é um pano próprio para isso, mas, né? Sabe, quando eu fui comprar um pano, a mulher veio falar para mim assim, você pode me tirar uma curiosidade? Pode falar. Por que todo mundo comprando pano verde aqui? Não estou entendendo. Acabou meus panos verdes, acabou o estoque. Aí eu expliquei para ela, bom saber, então vou aumentar os preços, porque... Ela falou assim para mim. Quer ver? Ó, eu vou tentar mudar aqui, por conta como mudou a luz aqui no ambiente, então por isso que ele está falhando agora. Vamos ver se eu coloco outro fundo aqui, né? Quer ver? Ó. Esse calor depois eu vou... aí tá ruim, tá vendo? Ó. Não dá, é por conta da luz. Parece o auditório do Contimatic ali, professor. Exatamente. Aliás, dia 8, pessoal, que vai ser acho que na próxima quinta-feira, eu vou dar uma palestra lá de manhã, ao vivo, acho que das 8 ao meio-dia, uma coisa assim, das 10, 1h30, né? Para falar sobre gestão de escritório contábil. Manda o link para nós. Então, mas aí não sou eu que dou o link nesse caso, porque é no Contimatic, mas é grátis, viu, César? Eles vão mandar, eu sou inscrito, provavelmente eles vão mandar. Manda. Vai ser na quinta-feira, já tem até a propaganda lá, se não me engano, no site. Vou ver lá. Né? Então, voltando, né? Rafa, você também não sabia que era assim o fundo aqui das coisas, né? A gente tem um pano verde aí, se você pintar o fundo verde aí na sua parede, você pode colocar qualquer fundo. A gente chama de chroma key. O seu é amarelo limão, o meu é um verde mesmo. Não, é por conta da luz aqui, é por conta da claridade da câmera, do ajuste da câmera, mas é verde limão também. Não, o meu é um verde mais forte.
Não, é por conta da câmera que você está vendo dessa cor, mas ele é mais forte mesmo. Mas o padrão, professor, tem que ser verde mesmo? Não, pode ser preto. Ah, tá, porque eu sou corintiano. O verde já não entra aqui em casa. Né? Mas é assim, normalmente é o azul, tá? O azul também ele tem essa função, o verde e o preto também, mas o preto é um pouco mais difícil. O mais aconselhável e mais fácil é o verde. Né? Para quem lembra, quando eu dava aula na Legale, quer dizer, quando eu dava aula não, quando eu estava dando aula lá logo no início, começou as aulas online, a gente tinha um fundo aqui e tal, pegava reflexo, era uma coisa impressionante. Agora não, agora a gente já consegue, eu pelo menos, né, consigo colocar o fundo, mudar. Então, eu estou dando aula na AMB, quinta-feira à noite eu dou aula na AMB, aí eu coloco uma sala de aula da AMB Morumbi, entendeu? Então, fui dar um treinamento, coloquei o treinamento e o logotipo da empresa que eu estava, então fica bem legal. Mas voltando aí, pessoal, já nem sei mais o que nós estávamos falando aí. Deixa eu voltar aqui no slide. Opa. Essência sobre a forma do contrato lá. Professor, me tira uma dúvida. Pelo fato de não ter, então, um contrato assinado, como eu tenho prestações de serviço, essas coisas, é por isso que o código do consumidor vira esse contrato? Basicamente. Isso é o que nós chamamos, Edu, de contrato tácito. Tá? O que é um contrato tácito? É aquele contrato que não está escrito, mas ele existe. Então, como o Diogo falou aqui assim, ó, em varejo não tem contrato. Veja, você não tem um contrato escrito, explícito, nesse ponto ele tem razão, mas tacitamente existe. Ou seja, e o que nos garante? Por que existe o Código do Consumidor? Justamente porque você não tem esse contrato te dando a garantia da operação, tá certo? Então, você fica resguardado por conta de lei. Então, a lei vem nesse sentido para te ajudar, para te auxiliar. Porque, vamos lá, você serviu um sanduíche, lá um hambúrguer, digamos, com um problema estragado para o seu cliente. Você não vai ter que se responsabilizar? Então, e quem garante isso, essa responsabilização? O Código do Consumidor, certo? Você tem aspectos judiciais, você tem leis para isso, tem uma série de coisas. Né? Esse é o ponto. Professor, tá claro? Diga. Professor, o caso da cervejaria, né, que vendeu a cerveja, a pessoa funcionou. Perfeito, é isso mesmo, o caso da Baker. Você vê, o caso da Baker, teve gente lá que faleceu, né? Acho que teve umas 14 ou 15 pessoas, se não me engano, que morreram efetivamente, eu acho. Eu não sei se 14 ou 15 passaram mal e morreram 8 ou 9, enfim, morreram várias pessoas. Eu vi que teve um caso lá que os caras vão ter indenização vitalícia, um negócio assim, alguns dos casos aí, mas eles têm que indenizar. Né? E você tem efetivamente ali o contrato. E veja só, o cara foi lá, comprou aquela cerveja, tomou, passou mal e a cervejaria está sendo responsabilizada. Não tem como, tá? Então, quer ver? A gente vai evoluir aqui na questão do contrato, ó. Né? Então, veja. Então, primeiro eu tenho que identificar esse contrato, tenho que identificar o que eu tenho que cumprir para cumprir esse contrato, o que eu preciso entregar, que serviço eu preciso prestar, qual o preço. Aí alocar o preço, pessoal. Então, determinar o preço é uma coisa, alocar o preço é outra. Tá? Por exemplo, qual a diferença entre um e outro aqui? Quando eu falo em determinar o preço, então eu vou pegar sempre o exemplo do Eduardo, tá? Eu vou vender lá um sanduíche, um hambúrguer e uma Coca-Cola. Quanto custa um hambúrguer lá, Eduardo? O mais gostoso, que eu mais gosto lá é R$30. R$30. Perfeito. E uma Coca-Cola, um refrigerante? Ah, não lembro. O combo completo é R$50. Então, beleza. Mas veja, mas o que é um combo completo? Esse é o ponto. É exatamente esse o ponto, tá? É a diferença entre... Olha só, isso que eu estou perguntando, eu vou voltar aqui com você, Eduardo, mas esse é o ponto entre a diferença entre determinar o preço e alocar o preço, tá? Essa é a diferença. Então, vamos lá. Qual é o combo? O hambúrguer... O hambúrguer, a limonada e a batata. Então, beleza. Então, quanto custa o hambúrguer sozinho? R$30. Quanto custa a batata sozinha? Eu acho que uns 10, 12. 10, 12. Então, nós estamos falando de 42. E uma isso. E aí, R$8. Então, fechou 50. Então, não é combo. 50. É isso aí. Não, na verdade, dá um pouquinho a mais. Isso aí dá uns 53. E aí, se você ficar no combo, é 50.
Perceberam, pessoal? Individualmente dá 53. Ou seja, a gente identifica um preço específico para o hambúrguer, um preço específico para a batata e um preço específico para o refrigerante, tá certo? Então, isso é identificar o preço. Agora, alocar o preço. Bom, se eu tenho um preço individual de 53, mas eu faço uma oferta, um combo por 50, como eu vou reconhecer essa receita? Uma vez que eu não posso colocar o mesmo valor para cada produto, vocês concordam? O Diogo tem razão aqui, viu, Eduardo? Eu consigo fazer 10 bons lanches de hambúrgueres com 50 reais. Aqui em casa eu faço também, mas é difícil lá, só quando ganha. Mas é bem por aí mesmo, viu, Diogo? Eu também faço. Você compra a carne, uma carne boa, tal, coloca lá, pode ser um ovo, pode ser aquela sopinha de cebola só para dar aquela liga, não é isso? Fazer aquela liga, espera e acabou. Já era. Fica bem legal, às vezes é mais saudável, né, professor, se fazer em casa também. Aí para ficar profissional mesmo, você vai lá na 25, você tem a forminha do hambúrguer, você coloca a carne ali, né? Professor. Diga lá, professor. Faz um blend. Aí sim, hein? Aí eu já não sei como é que faz, né? Mas... Você pega 70% de alcatra e 30% de contrafilé. É verdade. Eu vi isso daí num programa que o pessoal mistura, você tem a proporção para dar a liga certa e a quantidade de gordura certa. Aí não precisa colocar sopa de cebola e nada. É verdade. É porque fazendo isso daí, as casas de hambúrgueres de primeira linha, normalmente, eles fazem dessa maneira, não precisa colocar... Professor, o senhor fala sopa de cebola lá na empresa, acho que os caras te prendem lá Não, claro. Na prática, claro, e assim, um restaurante você não pode fazer isso de jeito nenhum. Né? Eu tô falando que eu li numa receita uma vez isso daí, né? Sopa de cebola, já vi. Eu vi uma vez numa receita, mas quando eu faço em casa, eu coloco um pouquinho, eu coloco o ovo. Você quebra o ovo, põe um pouquinho só para dar liga. Fica bom. Precisa. Precisa não. Dependendo da carne, não precisa. Ou do blend. Você fazendo o blend, você faz a bolinha, joga de uma mão para outra para tirar o ar e deixa ela descansando. Depois é só macetar ela, já era. Aí sim. Depois de culinária. Depois eu vou pegar as receitas aí com vocês, hein? Eu gosto de fazer isso aí, eu gosto, fica gostoso. Enfim, depois nós vamos falar sobre isso daí. Então, é isso que é a diferença, determinar o preço. Eu sei o preço da batata, eu sei o preço do hambúrguer e sei o preço da Coca-Cola. Aí eu sei o preço da transação, mas como é que eu aloco esse preço uma vez que eu vendi o combo e o combo ficou com um preço mais baixo? Então, significa que parte desse preço... veja, tudo dá 53 individualmente, mas em conjunto dá 55, dá 50. É a mesma coisa, você vai comprar um shampoo, tá? Que você vai pagar, sei lá, acho que o shampoo é mais caro que o condicionador aí, né? As meninas podem falar aí. Você vai comprar um shampoo que você paga, sei lá, 15 reais e um condicionador 5. Ou é o contrário, né? O condicionador é mais caro que o shampoo, não é isso? Então vamos lá, 15 reais o condicionador, 5 reais um shampoo, né? Vai falar, puxa, 5 reais? Eu compro aquele seda de 2 litros, né? Enfim, né? Quem tem o cabelo bom não precisa se preocupar com essas coisas. Mas esse cabelo aqui não. Bom, quando você faz essa proporção, imagina o seguinte, se eu comprar individualmente vai dar 20, 15 o condicionador e 5 o shampoo. Só que você vai no mercado e tem a promoção, certo? A promoção é 10 reais os dois. Então você sabe que determinar o preço de cada um, mas como é que você aloca esse preço a partir do momento que você está fazendo uma promoção? Perceberam a diferença, pessoal? E o último tópico que a gente tem aqui, é exatamente reconhecer a receita. Então, à medida que eu já identifiquei as obrigações, o preço, alocar o preço, reconheço a receita, ou de uma única vez ou ao longo do tempo, tá? Bom, pessoal, uma coisa importante é que quando a gente está falando aqui, vocês podem ficar pensando assim, puxa, isso aí é coisa, não tem nada a ver, né? Aí a gente pega aqui de novo, a Daiane fala assim, puxa vida, lá no meu escritório a gente não faz nada disso, a Marta então fala, xiii, tô ferrado, lá a gente não faz nada disso. Fala, Daiane. Seu microfone está... Desculpa. Uma dúvida nesse exemplo que o senhor deu.
Por exemplo, tem um caso de um cliente que ele vendeu, nessa época de álcool em gel, né? Ele vendeu uns combos para uma determinada drogaria e tem essa promoção desses combos de leve 2, pague 1 e etc. Então, assim, na emissão da nota fiscal, né, que a gente contabiliza lá, saiu por tanto. Só que depois tem um contratinho, é óbvio, tem uma nota de desconto que quando ele recebe menor, porque a drogaria ela recebeu menor e repassou menor, né? Ok. Então, nesse caso, eu reconheço a receita pelo valor da venda, não pelo valor. Vamos lá, vamos transformar isso em números, vamos transformar esse exemplo em números. A venda foi 300 mil, exemplo. Tá. Só que no combo... 300 mil era o valor individual, é isso? Isso, exatamente. Tá. Individual. Na venda, o cliente recebeu 200 mil, porque dos combos, todo mundo comprou em combos, vamos dizer assim. Ou seja, então, o combo era, ele recebeu a mesma quantidade de produtos que receberia se tivesse comprado 300 mil, mas na verdade a nota saiu por 200 ou por 300? Por 300. Por 300. Foi individualizado, isso. E o recebimento foi 200 devido aos combos. Então, essa receita, o reconhecimento dessa receita seria qual? Então, a nota você falou que saiu por 300? Isso. Então, olha só. Fazendo a operação dessa forma, dá a impressão que você está dando um desconto financeiro para o cara, certo? Sim. Né? E assim, mas pergunto, é um desconto financeiro? Isso, essa é a minha pergunta. Então, não, mas... Eu lancei como desconto financeiro. Liguei até na IOB para questionar referente a esse caso, professor, porque foi muito alto o desconto para eu lançar no resultado como desconto, né? Eu fiquei com dúvidas. E assim, mas na sua opinião, você acha que você fez certo ou não? Eu acho que sim, por mais que o valor seja alto. Acho que é um desconto financeiro, sim. Desconto financeiro. Você ia falar, Edu? Alguém mais aí? Acho que quando vem no contrato, assim, quando ele já vem pré-estabelecido, não é financeiro, né? Uma coisa assim, eu já ouvi. Então, veja só. Incondicional, né? Não, nesse caso... É condicional, né? Se você comprar a quantidade, eu te dou X aí de... Mas nesse caso não foi condicional, porque você tem um combo. Não é condicional, já está fechado. Eu tenho esse combo. Você quer comprar ele individual, você quer comprar o combo. Não foi assim? Né? Você não está dando uma condição para ter o desconto se ele comprar o combo. Ou seja, você já tem o combo que é mais barato, não é assim? Então, nesse caso, seria incondicional. Você não tem uma condição pré-estabelecida. Mas eu entendo que essa contabilização, Daiane, não foi certa, não. Sabe por quê? Porque, veja só, se a gente for pegar aqui de acordo com o CPC da Receita, ele não foi adequado e talvez você pagou mais imposto do que deveria, se fosse pensar bem. Entende? Pelo seguinte, porque veja... Eu paguei num mês e retroagi no outro, no caso, né? Porque é real, então ele acaba... mais ou menos. PIS e COFINS, não. PIS e COFINS. Concorda? PIS e COFINS você pagou a mais, não é? O imposto de renda e a contribuição, tudo bem. Né? Porque assim, você fala que você lançou, você tem uma receita no mês e no outro você tem uma despesa, não é isso? Tá, aí no imposto de renda e contribuição tudo bem, a Solange lá que é especialista pode até nos orientar, mas o PIS e COFINS você não vai reduzir, certo? Agora você tem que pensar o seguinte, que o valor da sua venda, veja, tem que pensar assim, o valor da minha venda foi 200 ou 300? O valor da venda, 300 foi a emissão da nota. 200. Tá certo? Na verdade, o seu produto saiu com um preço menor. E aí entra o desconto financeiro e o desconto comercial, e não o condicional e o incondicional. Qual que é a diferença entre desconto comercial e desconto financeiro? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Mas, por exemplo, esta forma de você abater no pagamento, você tem um desconto financeiro. Aí Oi? Tem PIS e COFINS. No desconto financeiro, né? Peraí. Não é? Você fala que tem o PIS e COFINS porque você pagou a mais lá você vendeu, o seu valor de venda saiu a maior, não é isso? Não, é porque se você tem ganho financeiro,
Não, mas nesse caso para você é despesa, você está concedendo, né? A outra ponta tem PIS e COFINS. A outra ponta. Isso, a farmácia lá, a drogaria, em tese, ela teria que pagar PIS e COFINS sobre esse desconto, porque ela teve um ganho financeiro, eu concordo com a Solange, né? Agora, no meu caso, por exemplo, eu estou vendendo esse álcool gel, tá? Veja, quando eu coloco combo, eu preciso alocar esse preço já com um valor menor. A minha receita, no meu entendimento, já tem que sair com um valor menor. Porque o valor é pela venda e não o valor pela, como poderia dizer, no desconto financeiro. Como é que a IOB falou? Que deveria ser feito como desconto financeiro, depois emitir uma outra nota, é isso? Isso, como desconto financeiro. Porque, na verdade, eu só vou ficar sabendo depois de um tempo, né? Depois que a venda foi efetivada, né? Mas o cliente deveria ter feito a venda já com valor abaixo. Já com valor abaixo. Claro, ele fez com valor, pagou PIS e COFINS a mais aí. Pagou a mais, sim, com certeza. Emitiu a nota errada, né? Devia ter emitido pelo valor já descontando. Então, mas essa venda não seria ao certo, entendeu? Eu vendi hoje com uma condição, mas pode ser que não tenha vendido com combo. Ele venda... Então, é por isso que essa norma dá esse tratamento, né? Ou seja, se você tem ali, digamos, o combo, né? Você já vende o combo, então a nota já tem que sair com o preço do combo. É a mesma coisa, quando eu vou comprar um hambúrguer lá com o Eduardo, eu falo assim, eu quero esse combo. Então ele já está vendendo para mim a 50. Ele não vai me vender a 50 e na hora que ele não vai me vender a 53, emitir o ticket a 53 e na hora que eu vou pagar, eu pago 50 e ele me dá um desconto. Percebeu? Essa é a diferença. Então, esse procedimento eu acho que não foi adequado, não. Sim. No item lá específico, lá na frente de caixa, lá na loja, tem um item específico. Se o cara quiser comprar uma coca e um hambúrguer, tem. Se ele falar, eu quero combo X, o cara aperta lá. Combo X. Combo X já sem o valor, não desconto, né? Com o valor líquido. É o desconto comercial esse aí. Isso a gente chama de desconto comercial, porque já está no momento da venda. Isso, e já baixa as 3 peças do estoque lá. Exato. Você entendeu, Daiane? Porque tem um outro detalhe que você tem que lembrar, como o Eduardo falou, ele se antecipou aí e muito bem antecipado a questão da baixa do estoque. Porque, veja, o que acontece você vendendo combo, você tem um lucro menor, em tese, certo? Então, veja, e aí é uma questão, pensa gerencialmente. Gerencialmente você tem uma venda que foi feita com valor menor e não um desconto financeiro. Sim. Você não tem uma despesa financeira. E aí, para fins de análise, isso interfere. Como você falou, o valor é alto. O valor é alto, mas prejudica a análise. Se você... Professor, pode falar. No caso, ela foi induzida a pensar que é desconto, né? Pela forma que foi feita. Sim, porque no caso lá, o departamento fiscal e o departamento contábil são diferentes, né? Então, acaba o PIS/COFINS mesmo, eu não faço apuração. Então, ele pagou com certeza pelo... Não sei quem que auxiliou o cliente na emissão da nota, não faço essa parte, mas ele emitiu pelo valor total, a venda é essa. Aí, posteriormente, eu fiquei sabendo desse desconto, que a gente sempre fica sabendo depois de um tempo. Depois que eu fiquei sabendo, e me deu essa dúvida na época. Eu acho que essa contabilização não está certa. O próprio Rafael está perguntando aqui se não caberia uma PER de comp. Teria que, dependendo do período, quanto tempo foi, talvez desse para refazer a operação. Né? Mas aí a apropriação da venda já foi pelo valor maior. Tem PIS e COFINS é só quando você vai lá no pagamento e paga errado. Mas se a receita já foi pelo valor maior, não tem pagamento indevido ou maior. Aí seria o que? Poderia pedir uma restituição ou não? Não existe restituição? No caso, o que a Solange está falando está correto, porque assim, você já emitiu a nota, então você deveria cancelar aquela nota para emitir uma nova, para acertar a receita, e aí você falar, lá atrás eu paguei a mais. Mas quando vai cancelar a nota? Não, então. É que já passou o período, né? E se a nota estiver certa e só a questão do tratamento que estiver errado, aí dá para fazer PER de comp, sim. Aí sim. E o desconto estiver vinculado na nota, dá para fazer, né? Aí no caso, professor... Eu entendi, não está vinculado na nota, ele foi posterior, então a receita que foi... Não, mas aí no caso, pede a nota fiscal de devolução do cliente.
E emitiu. Tem que circular a mercadoria. Devolução, né? Ele não pode dar entrada no estoque novamente. Não foi uma devolução nesse caso, né? Não, e a devolução você tem circulação de mercadoria, não tem circulação para fazer uma eu tô, assim, basicamente, eu sei que tem várias opções, mas eu estou concordando bastante com a Solange nesse ponto, porque ficaria difícil você, digamos, refazer. Quanto tempo faz isso, Daiane? Olha, e está acontecendo, hein, professor? Eu vou até dar uma analisada melhor nesse caso, ligar para o gerente lá. Faz uns 2 meses, agora na pandemia, isso aí foi agora. Então, eles faturaram horrores em abril, maio, foi na venda do álcool em gel, aí, no tópico do álcool em gel. Venda casada. Fatura 300, dá 10, dá 100 para o comprador e 200 para a empresa. Eu acho que deveria pensar um pouco melhor na operação. Então, dentro do que você está ouvindo aqui, talvez discutir melhor com o gerente lá. Eu estou tentando... Para dar uma, digamos assim, uma orientação melhor aí para o cliente. Se cabe, no caso, de emitir uma nota fiscal no valor menor, porque a receita vai ser menor, né? Vou te dar um exemplo. Professor, oi. Pelo que eu entendi, é arrumar daqui para frente. Exato, basicamente. Se a receita já de forma errada, já pagou o imposto e aí não tem o que fazer. Até teria, mas assim, você corre um risco enorme. Né? Eu acho que valeria a pena, né? Por exemplo, se é uma... Solange está falando que não, né, Solange? Não. Se é uma indústria... A emissão de nota fiscal está muito... é a prioridade no cruzamento hoje do SPED, então se fizer isso, vai dançar. Tem um monte de empresa fazendo isso, correndo isso. Você vai pegar uma grande farmacêutica aí, milhões e bilhões sonegados. Então, assim, quem tem que saber se isso está certo ou não fazer é o gestor, é quem assina lá, que é o responsável pela receita, porque isso é simulação. Sim. Professor, se é uma indústria que ela está falando, deve ter os balanços fechados lá mensalmente, tudo. Essa operação já foi entregue, já acabou. Então, como eu estou dizendo, daria até para refazer, mas o risco é enorme, como a Solange está falando. Eu tenho que concordar com ela, porque é assim, você vai ter que ver se é possível cancelar a nota, se não tem o tempo, como o Marcelo falou, você tem que pedir uma nota de volta, e ainda assim, você vai ter que dar um monte de explicações para a Receita por conta disso. É um problema sério, entendeu? Então, valeria a pena, né, na próxima operação, você pensar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um Extra aqui perto de casa. Quando eu vou fazer compra, eu compro. Normalmente, eu compro ali no Extra, se são coisas mais básicas. Quando é compra maior, eu vou no Macro, vou em Atacadista, tal, não sei o que, eu moro perto do Macro aqui. Não sei se quem conhece aí. Aqui no Jardim Periperi, no Butantã, né? Moro bem pertinho. Dá para ir até a pé, inclusive. Por exemplo, quanto é uma garrafa de Coca-Cola? Ó, vejam a diferença, pessoal. Você vai comprar uma garrafa de Coca-Cola num bar de 2 litros. Quanto que a gente paga? Qual é o preço de uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros no bar, o bar da esquina? Uns R$10, mais ou menos. 10? Mais ou menos. Aqui tá uns 18. Aí lá onde você tá 18 pau? Puta, uma garrafa de 2 litros? É isso aí, uns 16. O Rafael tá falando de 12 a 15. Em geral, pelo preço que eu vejo, dá uns R$12. Isso no bar, tá? Isso no bar. Ou numa lanchonete, ou numa padaria. Tá uma média de 12 a 15 reais, tal. Agora, você vai comprar isso num supermercado, como no Extra, por exemplo. Você paga quanto? No Extra, no Carrefour... No hipermercado. 8 aqui. 8, não é isso? Né? 8, dependendo do caso, 7. Agora você vai num distribuidor de bebidas. Quanto você paga numa garrafa de Coca-Cola 2 litros? 5. Eu já cheguei a pagar 4,50. Né? Tem 1000 graus aqui perto de casa, não é tão perto, mas tem 1000 graus aí, né? Lá parece que agora ele mudou, mas assim, era 4,50 uma garrafa de 2 litros. E o pessoal vende por 10, 12. Olha lá, o Diogo está falando 5,29 quando é retornável. Retornável é bem mais barato. Agora, não sei se vocês já viram uma propaganda. Semana passada, como a gente estava de folga, eu fui para a praia, né? Fui levar meu filho para brincar lá na areia. Fui para, né, divertir um pouquinho. E aí eu fui no mercado e comprei um refrigerante. Eu comprei uma Coca-Cola de 2 litros, acho que era 2 litros, ou 1 litro, 1,5 litro, não me lembro, e uma Fanta. Não sei se já viram, era um combo. Acho que era R$7, R$8. As duas. Certo? Pergunto.
Pergunto, Daiane, como é que o Extra me cobrou? Ela cobrou uma Coca e uma Fanta e me deu um desconto, ou ela já cobrou o preço de R$7 direto? O preço de 7 direto? Exato. Então é isso que você tem que falar com o seu gerente. Entendeu? Então se ele faz essa operação, não é vender pelo preço cheio e depois dar desconto. Tá certo? Então, veja, como o Diogo está falando, eles já compram assim, na verdade, já vem da própria Coca-Cola dessa forma para vender. Então a Coca-Cola também vende assim. Mas agora, Extra, eu posso pegar esses produtos, digamos assim, individualmente, tá? Como o Diogo está comentando, eles já compram no combo. Mas eu Extra também posso pegar aquilo, fazer um combo e vender. Também pode. Não é comum, a gente já compra isso, já direto do distribuidor ou do fabricante é assim. Mas veja, eu vendo o combo. Entendeu? Então a gente precisa, na hora de reconhecer a receita, de emitir a nota, aí vamos pensar, ó, nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo agora é casando o aspecto fiscal com o aspecto contábil. Então, como é que eu reconheço a receita? Eu identifico o preço deles individualmente, mas eu aloco o preço. Alocar o preço é saber qual é o preço deles em conjunto, no combo. E aí eu reconheço a receita. Então a nota, nesse caso, ela tem que sair já com esse reconhecimento ou com essa alocação dentro dos produtos. Isso tem que ser feito antes. Então na hora que ganha ponto lá, você vai chegar e falar assim, né, como o nome do seu gerente fala assim, puxa, ó, eu fiz um estudo esse fim de semana e identifiquei que o procedimento não está correto. Eles deveriam emitir a nota sim, vão economizar X de PIS e COFINS. Só outra dúvida, não sei se de repente é... Eu acredito que seja a mesma coisa, mas só para entender. Se a venda foi casada desde o cliente, ok. E se por determinação o cliente falou, vou fazer o casado aqui? Não tem problema. Pode ser que... Tanto faz, né? Pode ser que eu venda separado, pode ser que não. Mas isso é tudo um acordo, né? O certo seria ele já emitir a nota com o combo. Com o combo. Porque na hora que ele vai dar baixa no custo, vamos supor, eu tenho um álcool gel... eu vou usar aqui uma expressão, tá? Vamos usar o refrigerante, fica um pouco mais fácil, mas seria a mesma coisa. Então, eu comprei lá, da Coca-Cola, eu comprei a Fanta e a Coca-Cola, certo? Comprei comprei as caixas. Aí eu, Extra, eu, Carrefour, eu, supermercado, vou fazer um combo. Então, eu vou lá, eu passo lá uma fita bonitinha e falo o seguinte, ó, vamos imaginar que eu paguei R$10 a garrafa de Coca-Cola e R$10 a garrafa de Fanta. Individualmente, seria R$20. Mas eu vou pegar e vou vender isso aí a 15. Se você levar os dois, eu te vendo a 15. Perfeito? Então, mas eu fiz isso direto, eu distribuidor e não eu fabricante. Então, o que eu faço? Eu tenho o meu custo de R$10 cada uma, não tenho? Então, na minha contabilidade, entrou o custo de R$10, porque veio a nota de entrada para mim a R$10. A questão é que muda a sua saída, muda a sua receita. Então, esse que é o que da questão, é o pontinho aí. Por quê? Porque no meu é isso que está acontecendo. A saída foi R$10. A saída, eu digo, da empresa e entrada nesse cliente, entendeu? Foi R$10. Do fornecedor para o seu cliente foi R$10. Isso, é isso. Esse é o problema. Esses R$300 tá aí, ó. Saiu como R$300. Só que aí existiu esse combo, onde vendeu a menor e por algum contrato, eu acredito que seja isso, eu vou analisar melhor, mas eu já estou colocando essa hipótese, porque eu tenho certeza que vai me falar isso. Lá, ó, se você vender tantos por cento, você vai ter esse desconto, entendeu? Então ele fez esses combos, e para ele não ter a despesa, no caso que ele teve a entrada pelo valor cheio, eles praticaram um desconto. Não, mas assim, eu não entendi muito bem a preocupação. Vamos supor, eu paguei a R$10. Certo? Ó, eu estou vendendo refrigerante, sou Extra. Estou vendendo um refrigerante a R$10. Quer dizer, ou melhor, eu comprei da Coca-Cola a R$10, certo? E eu vendo a R$7. É isso que você está falando? Isso. Se você só que aí você não vai pagar para o seu fornecedor os 10. Você vai pagar 7, porque você vendeu a 7, tá entendendo? Só que no custo, só que a compra entrou como 10, entendeu? Não, tudo bem. É isso que eu tô falando. Não, vamos lá. Só que foi uma venda muito grande, então esse desconto foi bem grande. Claro. Não, mas vamos imaginar, de novo. Então, eu sou Extra, eu comprei da Coca-Cola a R$10. Aí eu faço um combo, então se eu vendesse duas, daria 20, não é isso? Individualmente daria 20. Individualmente 20. Tá, só que eu vendo a 15, é isso?
Isso. Perfeito. Você lá, cliente, não, entendeu? Só que você fez um acordo com o seu fornecedor de repassar o valor a menor devido ao seu combo. Tá bom, não, vamos nominar, porque eu estou confuso quando você está falando cliente. Então, eu tenho a Coca-Cola, eu sou o Extra e tenho o meu consumidor final. Vamos usar essa nomenclatura para saber em que ponto você está falando. Então, vamos lá. Eu, Extra, comprei da Coca-Cola. Cada uma a R$10. Individualmente. Aí vamos pensar, não vou nem pensar em lucro. Eu vou vender para o meu cliente a R$10, para o consumidor final a R$10. Então, ou melhor, vamos falar assim, ó, eu pago R$5 cada uma. Eu, Extra, pago da Coca-Cola R$5, certo? Meu custo no meu estoque, R$5. Então, como eu comprei duas, R$10. Preço de venda do Extra, preço de venda individual, R$10 para o meu cliente. No meu custo é 5. Meu preço de venda é 10. Se eu fosse vender individualmente as duas, eu venderia por 10 cada uma, eu teria uma receita de 20. Só que eu faço um combo e vendo por 15. Foi essa a operação, certo? Isso. Beleza. Então, agora você pode dar o seu exemplo falando da Coca, do Extra ou do cliente, para a gente saber. Porque, por exemplo, como eu, Extra, devo proceder? Meu custo entra R$5 cada uma, certo? E eu vou vender a R$15. Eu tenho uma receita de 15 e um custo de 10. Tenho uma receita de 15 e um custo de 10. Professor, acho que o que eu estou entendendo é que quando ela vendeu, ela não tinha ainda estabelecido esse desconto. Sim. E talvez por isso ele virou um desconto financeiro, né? Exato. Então, o ponto aí é o seguinte, aí é o que a Solange falou. Neste momento, não tem mais o que fazer, porque a operação já foi feita e tal. Então, e o Eduardo também comentou, é daqui para frente. Então, você tem que chegar segunda-feira lá, falar assim, ó, aquela operação, como é que ela foi? Foi assim, assim, assim? Então, a nota tem que ser emitida já pelo preço líquido, porque está pagando mais PIS e COFINS, porque ele está vendendo um combo, e ao vender esse combo, o preço diminui. O que diminui, na verdade? A sua margem de lucro. Eu, como Extra, paguei 5. Se eu vender os dois a 10, eu vou ganhar 10, tá certo? Porque eu vou ter uma receita de 20 e um custo de 10, pensando em 2 unidades. Meu lucro, 10. Agora, se eu tenho um combo, veja, individualmente, custou 5, então meu custo é 10, e eu vendo a 15, o meu lucro é 5. Eu entendi. Então, na verdade, a determinação ela tem que ser feita lá na emissão da nota. Sim. Não depois, lá no caso, o cliente vai resolver fazer o combo e vai me pagar o valor a menor para não ter esse pagamento a menor lá Não, senão é o que a Solange falou. Não é, Solange? Não é? O raciocínio é esse. Porque senão depois você não consegue voltar. Lá no início, para não ter problema de pagar imposto posterior, é isso? Lógico, né? Com certeza. Sim, tem que ser bem conversado no começo. O que você explicou, professor, e o que ela colocou aí, eu estou entendendo que quando a Coca-Cola vendeu a 5, né? Isso. Vendeu para o Extra 5, o Extra não tinha como determinar, junto à Coca-Cola, quanto que ela ia ter de lucro. Não, ela vender individual ou se ia vender como combo ia ter uma margem. Não, então, Solange, mas funciona assim. Por exemplo, se eu compro da Coca-Cola como combo, como o Diogo falou, eu já vendo como combo. Percebe? Ok. Né? Agora, se eu compro da Coca-Cola individual e eu, Extra, decido montar um combo, aí a lucratividade é problema meu. A Coca-Cola já não tem mais nada a ver. Porque, tá certo. Né? Porque ela já me vendeu. É isso mesmo. Professor, deixa eu... não é uma dor, é um desabafo, assim. Isso aí acontece muito lá onde eu trabalho, porque é o seguinte, o marketing, ele quer vender. Tá. E aí ele inventa coisas mirabolantes. Aí a gente fez uma doação para casa de caridade. A gente, nunca assim, eu quero fazer, é sempre a gente fez. Aí chega no fiscal e fala, tá aqui, se vira. Entendeu? Aí o fiscal tem que ficar adaptando a norma, a lei, ao que os caras já fizeram. Entendeu? Receberam um patrocínio, receberam 8 milhões de patrocínio. Empresa do lucro presumido. 8 milhões de receita, 34% de imposto, né? Agora tá lá. Não vamos reconhecer isso, deixa no adiantamento. Por quê? Vai reconhecer, vai dar 1.200.000 de imposto. Mas você não perguntou para o fiscal antes, vou receber um patrocínio, como funciona o imposto, peço um dinheiro a maior por causa dos impostos, quero líquido, não quero.
Então, eu percebo que a gente está sempre adaptando o fiscal às vontades da empresa, porque já foi. Então, aí isso é gestão, isso é problema de gestão. É um pouco o que a Daiane falou. Quando você está no escritório, a coisa já chega fechada lá para você. A coisa já chega fechada. E aí não tem mais o que fazer, cara. Agora, nesse caso, você reconheceu, você teve uma receita de 1 milhão, cara, você vai ter que pagar sobre a receita de 1 milhão. Não tem o que chorar, não tem jeito. Agora, se isso é feito antes, é pensado antes, é discutido antes, por exemplo, as operações que a Daiane falou, já ocorreu, não tem mais o que fazer. Agora, ela pode chegar segunda-feira para o gerente dela e falar assim, olha, essa operação tem que falar com eles para eles fazerem assim. Então aí, claro, eles vão atrás, não sei o quê, e aí você vende de forma diferente e efetivamente paga menos imposto. E aí, pessoal, e não é uma questão nem de planejamento fiscal, é uma questão de normal. Você está vendendo um produto, você pagou R$5, eu estou fazendo uma promoção e estou vendendo a 15 ao invés de vender a 20. Aí a minha lucratividade, ao invés de ser 10, vai ser 5. Aí você fala, mas peraí, vale a pena? Vale a pena eu ter, ao invés de uma lucratividade de 10, ter uma lucratividade de 5? Professor. Diga. Eu, no caso da Daiane aí, se eu fosse ela, eu emitia um e-mail copiando todos os responsáveis pela empresa, porque a gente nunca sabe o que está do outro lado, o pensamento do outro lado do cliente. Sim, sim. Então, você informa para eles assim, ó, essa operação está gerando PIS e COFINS a maior, vocês vão continuar fazendo sim ou não? Porque ele sabe se vai pagar, para onde está indo o dinheiro. Então, quer dizer, informa, continua fazendo assim. Então, continua cobrando. Continua pagando. Se ela fizer isso, ela se compromete, porque depende do quanto que ela está envolvida. Às vezes, eles querem que a situação seja feita assim. É muito complicado. Mas é o que eu digo, informa... Tem que tomar muito cuidado, porque pode virar... Então, é o que eu digo, informa para o cliente que está acontecendo esse problema, aí ele vai decidir se continua ou se não continua. E não adianta ela afirmar, ela não pode fazer uma afirmação vaga, ela tem que fundamentar. As pessoas só dão valor nesse tipo de comunicação que você está sugerindo para ela, porque eu fiz isso muito, me dei muito mal várias vezes. Você copia todo mundo e faz afirmações vagas. Se você não fundamentar, de acordo com a estrutura toda que está sendo feita e as fundamentações legais, alguém que vai estar copiado lá vai detonar ela vai ficar marcada. Tem que tomar cuidado, tem que analisar bem, eu acho. Eu não faria uma comunicação dessa, não. Eu fiz várias vezes, eu fiquei queimado na minha empresa muitos anos porque eu fazia isso. Eu parei de fazer isso. Eu falo especificamente com a pessoa. E aí eu fundamento por lei. Falei, você quer fazer isso, tudo bem, mas tem esse fundamento, tem essa responsabilidade, tem esses riscos. Se você não faz uma comunicação fundamentada, não faça. Porque você se queima como profissional. Eu fiquei queimada há 5 anos. No caso se der um problema no futuro, vai falar que ela que... Né? Eu fui perseguida por uma pessoa que se incomodava por esse tipo de comunicação que eu fazia. É que tem uma diferença, né? Por exemplo, o Marcelo, você é o dono do escritório, então quando você faz isso, então você já está falando direto com o seu cliente, com os donos. Se eu tivesse que fazer, eu também faria, mas eu estou na condição de dono do escritório. A Daiane, ela não é dona do escritório, né, Daiane? Então, para ela é um pouco mais complicado, assim como a Solange. Ela está lá na empresa. Então, eu entendo o seu ponto de vista, que muitas vezes eu também faria isso, porque você, veja, fala assim, olha, há essa possibilidade, se você quiser fazer ou quer continuar fazendo do jeito que está. Então, no caso da Daiane, o que eu sugiro, por isso que eu falei, conversa lá com o gerente dela lá no escritório, fala, ó, foi discutido isso aqui e tal, eu fiz essa pesquisa, ganha ponto, ó, eu fiz essa pesquisa e vi que dá para fazer dessa maneira. Veja aí o que você acha, conversa com o cliente. Porque, como falou, aí é uma coisa que você mesmo falou e a Solange está falando, a gente nunca sabe o que o cara está pensando. Às vezes, você tem aqui uma visão. É muito comum, eu falo isso, às vezes tem coisa que eu falo aqui em aula, certo? Eu posso falar aqui, por exemplo, a Lília não aceita de jeito nenhum. Fala, não, isso aí que o cara está falando está errado. Já teve várias vezes de eu fazer comentário em sala de aula, né? Uma vez, por exemplo, eu dei um treinamento na FMU. Na FMU não, na Laureate. Hoje eu sou funcionário lá. Para vocês aqui na pós eu vou falar. Eu dei um treinamento lá na Laureate. Pela Trevisan, eu não era funcionário, eu era
eu era professor na Trevisan. A Trevisan vendeu um treinamento em company de FRS lá. Meu, fui lá dar o treinamento. Então, vocês sabem que da Laureate tem a AMB Morumbi, tem a FMU, tem um monte. Foi vendido, inclusive, agora. Estão negociando aí, né? Então, assim, mas na época, quem estava lá? O pessoal da controladoria da AMB Morumbi e o pessoal da FMU. Então, imagina, eu falei 8 horas durante uma semana inteira sobre normas. De manhã era uma turma grande e à tarde era uma turma grande. No terceiro dia eu fui falar de imobilizado, CPC 27. Meu, tava lá uma gerente contábil de uma das unidades. Uma senhora lá. Senhora não, né? Uma contadora lá. E eu falei assim, eles falando o tempo todo para mim que as cadeiras da universidade, eles consideravam uma vida útil de 7 anos. Sabe as cadeiras da universidade, da faculdade? Considerava uma vida útil de 7 anos. E eu falando, sempre dando exemplo, considerando 7 anos, porque a menina que era responsável pelo patrimônio estava fazendo o curso também. E aí, no meio do curso, quando eu falei especificamente de imobilizado, ela falou assim para mim, professor, mas eu tô com uma dúvida. Eu falei, diga. Bom, mas se a nossa vida útil é por 7 anos... mas a cadeira dura lá 10, 12 anos. Como é que eu faço esse tempo diferente? Eu falei, peraí. Você está falando para mim que você considera a vida útil 7 anos, mas ela continua sendo utilizada na faculdade? Ela falou, é assim que funciona. E a gerente lá, hein? E a gerente, nesse dia, a gerente estava. Eu falei, olha, tá errado isso. Como assim? Não, eu falei, se você considera a vida útil 7 anos, é porque no 7º ano, essa cadeira tem que ser dada baixa. Ela não pode continuar no seu ativo imobilizado, porque senão você está ferindo o princípio da competência. Ou seja, você está dizendo que você tem imobilizado que não vai gerar mais benefício para você, mas continua gerando benefício. Certo? Pensa bem isso em termos de gestão. Se você fizer aquele famoso índice retorno sobre o ativo, ou seja, dividir a receita pelo seu ativo imobilizado, ele vai te dar na verdade, o giro do ativo que a gente chama, né? O giro do ativo é a receita líquida dividido pelo ativo imobilizado. Significa que quanto você gera de receita para cada R$1 de ativo imobilizado investido, certo? Muito bem. Então, se você tem um ativo imobilizado menor, significa que você está mostrando uma eficiência muito maior, o que não é real. Percebeu? Bom, aí quando eu falei isso, Marcelo, você não tem ideia, a mulher ficou brava, e ela era jovem. Mulher ficou brava e falou, não, mas você está errado, não é assim que funciona. Eu falei, é assim, eu mostrei o slide, tá vendo? Esse aqui é o ponto tal do CPC 27, é a norma que está falando, não sou eu. Não, mas a gente segue 7 anos, não sei o quê. E aí começou a bater boca, foi uma bateção de boca de uma meia hora, aí eu comecei a ficar nervoso e foi batendo boca mesmo, fiquei nervoso na hora, né? Perdi a compostura. Sei que no final das contas, Marcelo, a mulher não aceitou e eu falei para ela o seguinte, falei, vamos parar a discussão por aqui, eu vou falar para você o seguinte. Ela falou, mas a auditoria nunca falou nada. Eu falei, talvez nunca tenha falado nada porque para eles não seja relevante, para eles esteja abaixo da materialidade, mas que está errado, está. E eu falei assim para ela, e a sua sorte é porque não sou eu que assino o seu parecer, porque se fosse, eu ia meter uma ressalva no seu balanço e ponto final, vamos para a próxima norma. Acabou a discussão ali. Mas pergunta se a mulher aceitou. Não aceitou. Entendeu? E professor, pelo que eu entendi, ela ganhou 3 anos de receita mais até, era praticamente o dobro. E não pagou imposto, né? Passou negando. Por isso? Veja, ela em tese, assim, ela depreciava... você fala porque ela depreciava um período menor do que o da receita. E aí 3 anos... Não, mas eles deveriam, nesse aspecto, eles faziam um ajuste no LALUR, entendeu? Aí não teria problema, era só o aspecto contábil. Por isso que eu falo assim, quando eu disse para a Daiane mandar um e-mail, uma mensagem, um Skype, para quem que for, que seja para o gerente, porque se lá na frente essa empresa tem uma auditoria e os caras falam para ela, seguinte, você tem 3 anos pagando PIS e COFINS a mais, vocês sabiam disso? Puta, ninguém me falou. Aí vai para o gerente.
Você me falou, Daiane? Orientação só, né, Marcelo? Eu entendi as duas partes, da Solange e do Marcelo. Eu te falei. Ela vai falar. Eu te falei, ele vai escapar e vai falar assim, não lembro. Não sei. Não, eu concordo com você, Marcelo, mas a minha crítica, quando você estava falando, eu concordo que tem que ter uma comunicação, mas é copiar todo mundo. Acho que tem que ir direto, Quando você falou copiar todo mundo, aí eu entrei. Falei, não faz isso porque você se queima. Só fala com quem você tem para quem você tem que responder. E troca ideia. Solange, no caso dessa comunicação, eu entendo que tem que ser feita e de forma criteriosa. Por quê? Porque simplesmente você mandar um e-mail para o cliente é você falar, cara, errei, mano. Fiz você recolher a mais. Então, isso aí... Não, nesse caso... Nesse caso é assim, veja, funcionário. Não é que houve o erro, tá certo? Ela detectou alguma coisa que foi feito sem a devida consulta, na verdade. Então, por isso que o ideal é fazer a comunicação para a pessoa respectiva, no caso, por isso que eu falei, fala com o gerente, para as próximas operações. Isso aí. Enfim. Muito bem, pessoal. Discussão acalorada aí, hein? Boa, hein? Assim que eu gosto. Mas ficou claro esse ponto, pessoal? Sim. Legal, muito bem. Pessoal, querem tomar um café aí? Então, são 20 minutos, então vou dar 4 minutos de lambuja e a gente volta às 10h30, tá certo? 10h10, 20 minutos, 10h30. Beleza? Tá bom. Fechado, pessoal. Eu vou acertar minha iluminação aqui, para voltar aí. Vou mudar de sala também. Beleza. Então, beleza, pessoal. Até daqui a pouco. O link é o mesmo, tá? Bom.